Revista Tempera número 15. Capa. A capa da revista Tempera vem apresentando um design vibrante e geométrico em tons coloridos nos quais predomina a cor vinho, seguida de azul e verde. O plano de fundo é preenchido com um padrão geométrico de formas que se repetem em zigue-zague, criando a ilusão de setas apontando ora para cima, ora para baixo, fazendo referência ao tema das ogivas e bandeirinhas que Alfredo Volpi adotou em homenagem às festas juninas. As formas criam uma textura visual rítmica e uniforme, que cobre quase toda a capa, exceto por uma barra vertical na lateral esquerda. À esquerda, nesta barra vertical, o título principal, Revista Tempera, é exibido em letras maiúsculas com a palavra revista escrito na horizontal, mas posicionado na vertical, seguida do número 15, vertical ao final da palavra, de forma que fica à esquerda da palavra têmpera, que aparece maior e escrito na vertical. No canto superior direito, na horizontal, informações adicionais estão listadas. Volume 5, número 15, 2023. ISSN 26750295. A revista Tempera é uma obra de arte visual, uma pintura ou objeto pictórico. Sua visualidade é organizada por um design gráfico que segue uma lógica cromática, pautada nas cores de uma obra pictórica de Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro ímpar, que foi um mestre da técnica de pintura com têmpera ovo. A logomarca do Grupo Tempera, cujo desenho é criado a partir da série de obras de Alfredo Volpi, Ogivas e Bandeirinhas, e que compõe o desenho da capa da revista, muda de cores a cada número da revista, sendo cada capa composta por cores escolhidas, retiradas de uma obra específica deste artista. Esta obra sempre é apresentada no índice, em uma reprodução em miniatura com ficha técnica. Cada ensaio-seção da revista é composto por uma harmonia de cores escolhida a partir da logomarca. As cores são quase que infinitamente variáveis, pois trabalhamos nos ensaios com um raciocínio de pintura, sobrepondo cores umas sobre as outras e trabalhando com camadas cromáticas em transparência. Cada ensaio-seção forma um bloco de cor do objeto revista, e estes blocos cromáticos dialogam entre si, em relação de analogia, complementariedade e ou degradez, formando uma harmonia que remete às formas geométricas da capa. Cada autor-ensaio é trazido em duplas de páginas abertas, de modo que um autor não interfira diretamente na unidade do trabalho do outro. As páginas têm suas cores como se fossem lâminas transparentes de cor sobrepostas, formando retângulos e quadrados ou faixas mais estreitas de cores, inclusive nas margens e nas caixas de numeração de página e nos blocos de texto. O texto é sempre considerado e tratado como um desenho na revista Tempera. As fontes são da família Segoy-Ui. Nos campos de nomes, sobrenomes e títulos, sempre estão variando entre letras maiúsculas e minúsculas, nos espaçamentos das letras, nas espessuras variadas de black, bold, semi-bold, regular, semi-light, light, ultralight e ou itálico. Nos blocos de texto iniciais de cada ensaio, por vezes iniciamos com fonte capitular e no restante do texto seguimos a praxe da escrita com letra e pontuação. Os blocos de corpo de texto principal são com fonte semi-bold ou bold, para melhor visualização em dispositivos com telas pequenas, que costumam ser mais acessíveis. As fontes das legendas de imagem são em itálico e as menores. Os textos de mini-currículos dos artistas e autores são pequenos, porém nunca em itálico. Os nomes de autores e os títulos são as fontes maiores e podem aparecer horizontalmente ou verticalmente. Ao final, todos os autores são identificados junto com seu contato online. No verso da capa da revista, há uma imagem de Anabel Antinori, @Anabel_Antinori. Editorial. Editora-chefe, Flora Assunção, Univasf e UFPE. Conselho, Johanna Juncker,
Claremont School of Theology, Estados Unidos da América. Simone Rocha Abreu, UFMS. Elizabeth de Carvalho, Regina Fuentes. Identidade visual, Flora Assunção. Design gráfico, Ana Luísa Miranda e Flora Assunção. Consultoria, San Romanelli Assunção, IESP, UERJ. Revisão de ortografia e digitação, Elizabeth de Carvalho. Pareceristas, Aline Nakamura, Thaís Cabral, Unespar, Cleiri Cardoso, Marina Soares, Andréa Sobreira. Editores, Grupo Têmpera, Periodicidade Semestral, Editora Particular, Universidade Federal Vale do São Francisco, Grupo de Pesquisa Têmpera, Avenida José de Sá Maniçoba, sem número, Centro de Petrolina, Pernambuco. ISSN da Revista Têmpera Online, 26 74 59 09. ISSN da Revista Têmpera Impressa, 26 75 02 95. Recife, Petrolina, Juazeiro, Pernambuco, Bahia. Outubro de 2022. Revista Têmpera é uma publicação do Grupo Têmpera. As opiniões expressas nos ensaios assinados são de inteira responsabilidade de seus autores. Todo material incluído nessa revista tem a autorização expressa dos autores ou de seus representantes legais, conferido no ato da submissão à nossa convocatória pública ou no aceite de nosso convite direto. Todos os direitos de publicação são propriedade dos autores e da Revista Têmpera. Nenhuma parte desta revista pode ser reproduzida ou publicada sem autorização expressa dos autores e ou da Revista Têmpera. O Grupo Têmpera não se responsabiliza por atos ilegais, ilícitos de terceiros, quanto à propriedade intelectual aqui publicada, assim como repudia qualquer ato neste sentido. Distribuição online dos editores. A Revista Têmpera é uma utopia humanista de inclusão social pela cultura e pela arte, as quais entendemos enquanto formação humana e experiência que transcende para além da condição de animalidade e de funcionário-máquina. Para tanto, a revista busca abordar artes visuais e cultura de modo acessível, sem fins lucrativos e em prol da educação e da divulgação deste campo do conhecimento. A Têmpera é uma galeria de artes visuais contemporânea, online e de livre acesso, visando colaborar para a formação de artistas em locais onde a institucionalização das artes visuais é muito incipiente. Assim, a Têmpera defende a imagem nas artes visuais, bem como a fotografia enquanto arte, como uma nova tecnologia para desenhar a partir da crença de que a fotografia é uma herdeira natural da pintura, em um tempo em que a pintura não morre. Trazendo o nome Têmpera para uma publicação com ênfase em artes visuais, buscamos evidenciar nosso apreço pela visualidade enquanto conhecimento especializado. A Têmpera entende a fotografia como uma oportunidade acessível devido ao desenvolvimento tecnológico para a humanidade exercitar a percepção e a sensibilidade artística e se dessistematizar, e assim se posiciona a partir de uma noção da necessidade de curadoria cultural e social em tempos de mídias de massa, redes sociais e pós-verdade. Chegamos em 2023, mantendo as 4 sessões fixas da revista Têmpera: Pérolas nas Redes, Não Me Leve a Mal, Mas, 8 e Últimas Páginas. Nossa homenagem a Raquel de Queiroz. E seguimos com o nosso propósito de diálogo entre iniciantes e artistas com mais experiência de formação e carreira, trazendo o desenho de diversos artistas através de diferentes materialidades. As questões da visualidade nas artes estão interligadas e dialogando entre si através dos ensaios e das revistas. Desde a primeira Têmpera, o propósito permanente da Revista Têmpera é evidenciar o caráter intelectual do pensamento visual, sem descuidar do valor estético da visualidade. Sumário. O sumário vem em página de fundo roxo pastel médio, com 2 faixas horizontais em tons de roxo escuro e azul escuro no topo da dupla de páginas, e na parte inferior, atravessando de ponta a ponta, vemos o título:
Revista Têmpera, em degradê em tons de púrpura, passando por roxo, diversos até o roxo quase rosa, como se fosse uma faixa de cor na borda inferior. O sumário está dividido em 3 colunas blocos de texto e ocupando o espaço de uma coluna está uma obra do artista Alfredo Volpi, Ogivas, década de 1970, Têmpera sobre tela. Fonte Google Imagens. Os números de páginas estão em amarelo, verde escuro frio e os nomes dos artistas e autores e dos títulos de páginas estão em púrpura. No lado direito da página do sumário, na faixa vertical de cor azul escura estão presentes os logotipos institucionais de incentivo: Funcultura, 50 anos Fundarte, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Página 6. Daniel Cabaleiro. Transplante de paisagem 2015-2023. Esta pauta ocupa 6 duplas de páginas abertas em um bloco cromático em tonalidade de azul marinho e cinza claro quase branco. Contém 21 fotografias em preto e branco que registram a obra Cerrado Infinito, que consiste em recriar botanicamente a paisagem dos extintos campos de Piratinga. Também contém 7 ilustrações em preto e branco. Página 18. Beth Gouveia Montes Magno e seus diálogos com as percepções ínfimas. Esta pauta ocupa 19 duplas de páginas, de fundo rosa claro e roxos médios e claros. Contexto de Beth Gouveia em fontes em tonalidades de roxo e púrpura e registros de mais de 60 obras de Montes Magno, em técnicas variadas, tais como óleos sobre tela, acrílica, bastão óleo e lápis, acrílica sobre cartão, óleo sobre madeira de demolição. Página 56. Débora Poliani, Azulejos do Recife. A fragilidade formal das pinturas que retratam paredes e chão da cidade. Pauta composta por 12 duplas de páginas em tonalidades de verde e cinza claros, contendo um artigo sobre a pesquisa da artista relacionada com uma série de pinturas com o eixo temático dos azulejos e depoimentos acerca do seu processo criativo. Página 80. Mariana Hella, Janela. Pauta com 2 duplas de páginas em tonalidades verde claro, cinza claro e branco, com 4 imagens de guache sobre papel. Página 84. Flora Assunção. Ônibus. A pauta apresenta uma série de 14 pinturas em guache técnica mista, de dimensões variáveis, em 5 duplas de páginas, em tons de azul escuro e roxo escuro, com fonte dos textos de identificação em rosa claro. Página 94. Isabela Maria. Conversa com as mãos. Pauta composta por 7 duplas de páginas, com fundo em tonalidades de vinho, com fonte azul claro e rosa claro, que apresenta a série Conversa de Mãos, que são 10 desenhos feitos com carvão sobre papel de seda e grafite e aguada sobre o papel. Página 108. Elizabeth de Carvalho. Quiero ser santa. Ocupando 2 duplas de páginas, em tonalidade de cinza claro, com texto de identificação da autora e título com letras variando entre azul escuro e roxo escuro, temos um ensaio visual com 5 fotografias coloridas e um QR Code, levando a música que origina o título do ensaio. A seção 8 é composta por 8 imagens fotográficas avulsas, de 8 autores diferentes, ocupando 4 duplas de páginas. O número 8 do título da seção aparece grande, em fonte bold itálico, na página de abertura da seção, e em tonalidade discretamente diferente ao fundo, sugerindo transparência. A harmonia deste bloco cromático é em tonalidades de roxo escuro, azul escuro, vinho e púrpura. Os autores desta seção: Luana Campos Leal, Rogério de Souza, Marcelo Schettini, Elizabeth de Carvalho, Johanna Juncker, Cláudio Edinger, Bruna Granucci e Flávio Lamenha. Página 120. Bruna Granucci. Fronteira.
Esta pauta tem 4 duplas de páginas em tonalidades de azul turquesa e cinza médio, com fontes em cor de vinho nos textos de identificação da artista e das obras, com o registro fotográfico da instalação O Sonho da Casa Própria e Cômodos 1, 2, 3, 4 e 5. Também apresenta as séries Casquinha Barroca, formada por uma série de 3 pinturas acrílicas sobre imagem de livro antigo, e Tudo é uma Questão de Habitar, formada por colagens com recorte de papel. Página 128. Julie Gava, Vista Avessa, 2015-2017. Pauta com 4 duplas de páginas em tonalidades verde escuro e verde claro em tom pastel quase cinza, com um breve texto de depoimento da artista, com fontes em branco e branco off-white esverdeado e 8 fotografias coloridas. Página 136. Douglas Mendonça. Envelope foto. Pauta com 6 duplas de páginas em tonalidades clara de verde e azul, breve texto com fontes em azul marinho, com texto e 26 fotografias reproduzido por impressão digital em papel cartão 7 por 10 centímetros. Página 148. Deise Feijó. Ossos, 20%, 40%, 60%. Pauta com 2 duplas de páginas em tonalidades azul claro, puxando para o verde, com texto breve em fontes brancas e 3 fotografias da escultura Ossos, 20%, 40%, 60%, feita em resina acrílica, medindo 18 por 30 por 20 centímetros. Página 152. Rafaela Gemeni. Era. Pauta composta por 3 duplas de páginas em tonalidade vinho e rosa, com breve depoimento com fontes em branco e o registro de ação performática com 6 fotografias coloridas no espaço Casa das Caldeiras. Páginas 158 e 159. Pérolas nas redes. O título da seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção, que é composta por prints de internet retirados de redes sociais, que reúne uma seleção de obras de arte de artistas famosos diversos, as quais dialogam conceitualmente entre si. Essa dupla de páginas tem harmonia de cor em tonalidade pastel, de azul escuro e roxo médio. Páginas 160 e 161. Não me leve a mal, mas... é uma seção de prints de memes e tirinhas com críticas políticas bem-humoradas e afiadas. O título da seção é escrito na vertical, sangrando na página, abrindo a seção. Esta dupla de páginas tem harmonia de cor em tonalidade vinho e rosa. Página 162. Rosindo Torres. Atributos para jovens rebeldes. Esta pauta, em 4 duplas de páginas abertas, em tonalidades rosa e lilás, apresenta 12 imagens de motivos religiosos, cartões de santos de Igreja Católica. Os cartões foram manipulados de modo a não aparecer o santo que representa. Página 170. Aline Cavalcante. Elucubrações sobre a estética política e arte tumular. Artigo que ocupa 3 duplas de páginas em tons de rosa e uma listra lateral vinho e fonte azul escuro, que trata da arte tumular que é pensada para os locais e situações de morte. Aline se escreve com 2 L's e Y. Página 176. Bandeiras, Grupo Têmpera, 2022. Pauta que apresenta a exposição do Grupo Têmpera, Projeto Lambi Lambi Grupo Têmpera, que teve incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura da Cidade do Recife, no Museu Murilo Lagreca. Ocupa 7 duplas de páginas em tons claros de rosa, roxo e azul, e texto com fonte azul escuro. A exposição apresentou os lambi-lambis em grande escala no jardim do museu, intitulados Camaleoa 1, Das Criaturas Híbridas, de Flora Assunção, Homens e Passarinhos, de Elizabeth de Carvalho, O Colo e o Coito,
de Patrine Aragão, esculturas de Karina Lacerda e desenhos de Johanna Juncker. A pauta também registra o lançamento das edições impressas e respectiva distribuição da revista Têmpera, edições de 2020 e 2021. Páginas 190. Seção Últimas Páginas. O título da seção é escrito na horizontal, no topo da página, alinhado à esquerda, sangrando na borda superior da página, abrindo a seção, com um quadrinho sem título de Alberto Pessoa. A harmonia deste bloco é composta por tonalidades de média luminosidade de rosa, azul e lilás, com faixa superior ao fundo do título em tonalidades de vinho. Página 194, encerramento da revista Têmpera, com uma imagem em monotipia de autoria de Anabel Antinori. Contracapa com logomarca do Grupo Têmpera. Fundo vinho com a logomarca do Grupo Têmpera ao centro em tamanho grande, nas harmonias de cores desta edição. No canto inferior direito, as redes sociais do Grupo Têmpera. Instagram, @Grupo Têmpera. YouTube, www.youtube.com/Grupo Têmpera. Facebook, www.facebook.com/Grupo Têmpera. Site, www.grupotempera.arte.